dar prosseguimento, né, ao culto nesta noite. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite, onde nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, né, irmão? Para exaltar esse Deus poderoso, né? Esse Deus que não falha. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, eu queria novamente ler o texto, né, que nós lemos aqui na abertura do culto de João, onde a palavra de Deus ela diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que Deus acrescente as suas bênçãos, a sua santa e bendita palavra, né, nesta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu queria falar um pouco sobre este texto aqui em João, sobre o Verbo, né? O Verbo de Deus. O Verbo de Deus. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, né? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Estava com Deus. E o Verbo era Deus. Era Deus. E verbo, quem aqui já fez aqui o ensino médio, né? Sabe que verbo é palavra, não é isso, irmãos? Verbo é palavra. Eu me lembro na época que eu estudava, né? Que eu não estudei muito pouco, só fui até a 4ª série e parei na 5ª, né? Não dei seguimento nos estudos. E hoje, por não ter estudado, a gente tem dificuldade de muitas coisas, né? Em até mesmo de falar, de se comunicar, nós temos muita dificuldade. Mas todos nós sabemos que o verbo é palavra. A palavra estava com Deus. O verbo, a palavra estava com Deus. Então, olha só. Antes de haver uma palavra, tem primeiro que haver um pensamento. Não é isso? Você, para falar, você primeiro tem que pensar o que você vai falar. Então, verbo é palavra, ou seja, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, era um pensamento que estava em Deus e que esse pensamento iria ser manifesto. Iria se manifestar. Porque antes de haver alguma criação, lá no princípio, estava um ser infinito, eterno, invisível, que enche céus e terra. E ali onde ele estava, o parecer era nada. Não era nem treva, nem dia. O parecer era nada. Mas esse ser que estava ali, havia pensamentos nele que haveriam de se manifestar. Se manifestar. Então, esse pensamento, esse verbo que estava com Deus, e esse verbo
vai se manifestar, vai ser manifesto, vai manifestar a Deus, porque a palavra, ela manifesta a Deus, a palavra manifesta a Deus, e a palavra aqui, o verbo está falando do Filho de Deus, que estava em Deus, e que haveria um momento que aquele filho ia ser manifesto, iria se manifestar. E o profeta de Deus até faz uma ilustração, quando ele diz, quando aquele silêncio foi quebrado, e ali aquele halo de luz surge no universo, em forma de um corpo, de um homem, como nós aqui, mais ou menos, mas não nesse corpo carne, mas em um corpo espiritual. E aquele verbo que vai se manifestar é o Logos, que vai sair de Deus. E a teologia chama, né, esse halo de luz, esse corpo que aparece ali, no princípio, antes de haver qualquer criação, alguma coisa criada, ele vai surgir, vai aparecer. Eles chamam isso de a unção ou ungido, porque aquele filho, ele vai ser ungido com Deus. Deus em plenitude vai habitar naquele filho e Deus vai criar as coisas através daquele filho. Jesus Cristo, através do verbo, porque a palavra é que vai dar origem às coisas. Deus vai falar e as coisas vão vir à existência. E lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o Criador? Deus. E Deus estava no seu Filho, criando as coisas, porque Deus, ele não está em uma forma corporal, ele é um espírito que nunca foi visto por ninguém, nunca será visto por ninguém. Você só poderá ver Deus através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus, através da palavra de Deus, que manifesta e revela Deus para nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então você vai ver logo que Deus não é três pessoas. Deus é um só. Um único, a Bíblia diz que há um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o enviado por Deus, o enviado de Deus, que é o Filho de Deus. Então, nós só podemos conhecer Deus através da palavra, porque a palavra manifesta é o Filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, é a palavra de Deus, e Apocalipse diz isto. A palavra de Deus que se manifestou lá no princípio, antes de haver qualquer criação, porque Deus não teve princípio e não tem fim, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. E eterno, o que é eterno? O que quer dizer a palavra eterno? É aquilo que nunca começou e nunca termina. Mas filho teve princípio, porque esse filho vai ser gerado por Deus da mesma substância de Deus. Da mesma substância de Deus. Esse filho vai surgir, aparecer. Jesus não é um ser criado. Existe uma diferença grande entre criar e gerar. Porque Jesus, ele estava em Deus. Ele estava com Deus. Com Deus.
e ele vai se manifestar, vai ser visto, aparecer naquela forma espiritual, naquele corpo, em uma dimensão lá, que nós só podemos contemplar com os olhos espirituais, só com os olhos espirituais. E aquele filho que surge ali, o Logos que sai de Deus, que é o Filho de Deus, como eu falei para os irmãos, e Deus, através do Logos, do Filho de Deus, Deus vai criar as coisas. Deus vai usar a voz do seu Filho, o corpo do seu Filho, para trazer à existência as coisas. Porque lá no princípio, Elohim, o autoexistente, o Espírito eterno que não teve princípio e fim, lá no princípio, não era ainda nem Deus. Porque o que quer dizer a palavra Deus? Objeto de adoração. Então, para ele ser chamado de Deus, teve que haver alguém para adorar a ele. E quem foi o primeiro a adorar a Deus? Foi o Filho de Deus. E a Bíblia diz isto nas epístolas, quando Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho foi o primeiro a adorar a Deus. Porque Jesus, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. E também ele é Deus. Por quê? Porque ele a plenitude de Deus vai estar nele, por ele ser a imagem de Deus, viu, irmãos? Por ter o sangue de Deus, por isso que ele era Deus. Viu? Mas tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus realizou aqui, você vai ver que antes do batismo, você não vê Jesus realizando nenhum milagre. Ele só vai fazer os milagres, as obras poderosas de Deus, só vão acontecer depois da plenitude de Deus vir sobre Jesus. No Rio Jordão, quando ele foi batizado, e João viu o Espírito de Deus descer em uma forma corpórea de pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo habitar. Então, quando Jesus sai ali da água, com a plenitude de Deus nele, somente o Filho de Deus tem a plenitude de Deus. Cada um de nós recebe o Espírito por medida, mas a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. E quando ele sai da água ali, Deus encarna no seu Filho, Jesus Cristo, e quando ele sai da água ali, a Bíblia diz que ele é Deus, Emanuel. Deus é Emanuel, Deus conosco. Porque Deus agora vai se manifestar na carne do seu Filho. E um dia desse aqui atrás, eu falei sobre dispensações, falei sobre a dispensação da paternidade, da filiação e a do Espírito Santo. Porque Deus ele vai se manifestar em dispensações. Uma dispensação de cada vez. Ele se manifestou como Pai, como Filho, na carne do seu Filho, no corpo do seu Filho Jesus Cristo, e hoje, na igreja, como o Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo, nessa última era da igreja em que nós estamos vivendo. Então, irmãos, quando eu ouvi estas coisas,
Isso alegrou meu coração. Porque hoje, quando alguém fala da deidade, hoje, há uma confusão tão grande por aí, que as pessoas acham que Deus é 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Mas nós já falamos aqui também que Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível. E a gente vai tomar essa escritura em Hebreus, no capítulo de número 2, 1 e versículo 3, que diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, olha só, o que é que Jesus é? Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus, ele é a expressa imagem de Deus, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, olha só. Essa palavra, ser, ela vem do grego e ela tem um significado. E o significado dessa palavra, ser, quer dizer upostasis, que quer dizer essência, substância, quer dizer pessoa. Na tradução que o irmão Brana lia, lá está escrito que era a tradução em inglês do rei Tiago. Está escrito que ele era uma expressão, ou seja, uma imagem expressa da sua pessoa, ou seja, da substância, como está na tradução do espanhol. É disso que está sendo tratado. Então, este filho é uma cópia exata da pessoa de Deus. Significa entender, irmãos, que quando você via o filho, você estava vendo nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Agora você entende por que Jesus é Deus? Porque ele é a imagem de Deus. Ele é o upostasis de Deus. Ou seja, a substância, a essência de Deus. Tudo que Jesus fez aqui, irmãos, foi refletir Deus para nós. Ele era uma imagem perfeita de Deus. Perfeita de Deus. Uma imagem perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Também aqui, o Filho, ele estava resplandecendo uma glória. Lá, naquela dimensão que nós só podemos contemplar com os olhos espirituais, aquele filho, ele estava resplandecendo uma glória ali. Uma luz, um brilho. Mas essa glória, esta luz, esse brilho não era do próprio filho. Era deste ser, de Deus, era de Deus. Mesmo naquela dimensão lá, como eu falei para os irmãos, naquela dimensão, lá no princípio,
quando ele está criando, fazendo as coisas, falando e as coisas vindo à existência, quando os anjos olhavam para o Logos, eles estavam olhando para o próprio Deus. A pessoa de Deus. Ali, quem estava sendo manifesto, ali quem estava fazendo todas aquelas coisas era Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Era Deus no seu Filho. Simão Nonato, o irmão tem escritura para dizer que lá no princípio, lá no começo, antes de haver alguma coisa, e quando ele começou a criar as coisas, era Deus no seu Filho, criando as coisas. Aí você vai pegar a sua Bíblia aí, você vai abrir lá no livro de Efésios, no capítulo 3, o versículo 9. E lá diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério desde os séculos que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Deus criou por meio de quem? Jesus Cristo. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia aqui, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele diz que esse mistério estava oculto desde os séculos. Ninguém entendia, ninguém sabia que aquele filho que estava ali criando, trazendo à existência as coisas, na realidade era Deus no seu Filho, era Deus em Cristo. E isto teria que ser revelado nos últimos dias. E esse foi o papel do sétimo anjo de Apocalipse 17. Revelar os mistérios de Deus. Aquilo que nós não tínhamos ainda o entendimento correto das Escrituras, Deus iria revelar para nós. Todos esses mistérios iam ser revelados. Nós iríamos saber que este ser, que é o Filho, e este outro ser, que é o Deus, o Criador, ele vai criar as coisas por intermédio do seu Filho. E foi justamente isto que Deus fez quando o Filho estava aqui na terra. Porque Jesus, se ele estava lá no princípio com Deus, ele teve uma pré-existência. Ele pré-existiu lá, antes de haver qualquer criação. Jesus estava com Deus. Porque a Bíblia diz isto. Então, se o Filho teve uma pré-existência, então ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de qualquer coisa que foi criada, porque Deus vai criar as coisas, tudo, todo o universo, tudo por meio do seu Filho. E Paulo está dizendo aqui que isto era um mistério para nós. Mas o profeta veio justamente para revelar esses mistérios. O sétimo anjo, que é Cristo no profeta, que é Deus mesmo vindo e trazendo a revelação destas coisas, Deus vai usar um homem para revelar estas coisas para nós. E o profeta teve um entendimento tão claro destas coisas, que ele diz que quando o milagre era feito, Jesus nunca dizia,
é eu que estou fazendo. Ele dizia, não sou eu que estou fazendo, é o Pai que habita em mim. É Ele que faz as obras. É Ele que está fazendo estas coisas. Se vocês não estão crendo nas minhas palavras, mas creiam nas obras, porque é o meu Pai que está fazendo. A doutrina não é minha. Jesus não tinha uma doutrina própria. Ele veio com uma doutrina. Ele só falava aquilo que o Pai mandou ele falar. Ele só falou aquilo que o Pai mandou ele falar. Viu, irmãos? Tudo que Jesus falou, ele era tão rendido a Deus, ao Pai, que as palavras de Jesus, tudo que ele falou aqui, ele só falou aquilo que Deus disse para ele falar. E se ele falou aquilo que Deus determinou para ele falar, que o seu Pai mandou ele falar, então as palavras não eram suas. As palavras eram de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? As palavras eram as palavras de Deus. E quando alguém não fala as suas palavras, mas fala as palavras de Deus, e como eu posso falar as palavras de Deus? Fazendo eco às Escrituras, ecoando esse mesmo ensino, essa mesma palavra que aqui está. Porque o que o profeta de Deus fez foi justamente isso. Fez eco às palavras de Deus. Fez eco às Escrituras. O que Jesus fez aqui fez eco à voz do seu Pai. Então toda a Bíblia, toda a palavra não é a palavra dos homens. São as palavras de Deus. Porque cada palavra foi inspirado por Deus. Os homens aqui não escreveram as suas conjecturas, as suas ideias, os seus pensamentos. Aqui não estão os pensamentos do homem. Aqui estão os pensamentos e a mente de Deus está aqui, nesta palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando você ouve a palavra, você tem que entender que não é a palavra do irmão Nonato. Se eu estou falando de acordo com a palavra, alinhado com as Escrituras, não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. E lá na eternidade, essas mesmas palavras, elas ecoarão ali. E Jesus disse, passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Nada se omitirá da lei do Senhor. Eu fico pensando, as pessoas dizem assim, muitos, né? Assim, o Antigo Testamento não tem mais validade nenhuma. Você sabia que o Novo Testamento o Novo Testamento e o Velho Testamento, eles estão entranhados uns nos outros? Porque o Antigo Testamento era a figura. Ele fala por figuras da coisa real que viria. Vocês estão entendendo, irmãos? Chegaria um tempo em que o Filho de Deus veio aqui à Terra, viria à Terra, para magnificar estas palavras lá do Antigo Testamento. Agora, olha só. Lá no Antigo Testamento dizia assim, quando alguém cometia um adultério, ele tinha que tocar na mulher. Não é isso? Tinha que praticar o ato sexual. Se a mulher tinha marido e o homem tivesse o ato com aquela mulher, aquilo era um adultério. E o que acontece? No Novo Testamento, o que Jesus diz? Jesus diz assim,
aquele que atentar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vocês entenderam? Agora não é mais só o ato em si. Agora, se você pensar, se você desejar, você já cometeu o ato. Vocês entendem? Então, Jesus veio para magnificar o Antigo Testamento. Agora ele diz assim: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Não era assim? Se alguém ferisse com ferro, ia ser ferido com ferro. Era olho por olho, dente por dente. Se ele matasse algum, ele tinha que pagar com a própria vida. Agora, irmãos, para você matar uma pessoa, você não tem que enfiar a faca nela. Você não tem que dar um tiro nela. Você mata ela só em falar dela. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo, irmãos? Como a coisa é séria? Viu? Então, Paulo, aqui em Efésios 3:9, ele está dizendo para nós que tudo foi criado por meio, Deus criou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Né? Tem uma escritura também, uma escritura em... deixa eu ver aqui, meu irmão. Se é Colossenses 1,16. Que ele diz assim: porque nele, olhem só, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, tudo que Deus fez, Deus vai fazer por meio da palavra, por meio do Filho de Deus. Viu? Por meio do Filho de Deus. Então, alguém diz assim, hoje eu vi uma pessoa pregando, falando umas coisas, e eu atentei para aquilo e fiquei pensando assim, meu Deus, às vezes as pessoas elas têm sinceridade nelas, mas elas têm sinceridade, mas elas não têm a verdade. E sinceridade, ser sincero, sem ter a verdade não adianta. Não adianta. Porque Deus, ele não recebe um culto de qualquer maneira. Deus tem um programa. E nós temos que seguir o programa de Deus. Não é como as igrejas dizem que é como Deus diz que é. Porque a Bíblia diz que Deus colocou o seu nome em um lugar. Somente Ele escolhe o lugar de adoração e de encontro. Só Ele. E você vai ver lá no livro de Deuteronômio 16:3, se não me falha a memória, quando ele diz que haveria um lugar onde ele se encontraria com as pessoas. Haveria um lugar onde ele colocaria o seu nome. E Deus não colocou o seu nome em nenhuma igreja. Deus não colocou o seu nome em nenhuma igreja. Se alguém pensa que porque está em uma igreja, ela está segura, ela não está segura. Ela está segura se ela estiver em Cristo. Nós devemos estar em Cristo. E estar em Cristo é estar na palavra. Deus nunca quis, irmãos,
que a sua igreja, que o seu povo fosse guiado por uma mulher. Por uma igreja. E mulher na Bíblia quer dizer igreja. Cristo não é mulher, Cristo é varão. E as pessoas hoje estão sendo guiadas pelas igrejas, guiados por homens, trocaram a liderança do Espírito pela liderança do homem, dos seus sistemas, dos seus credos, e elas estão achando que elas estão seguras, mas elas não estão seguras. Só há segurança em Cristo. Só há segurança na palavra. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Só há um lugar seguro, é na rocha, e a rocha é Cristo. As pessoas não estão salvas porque elas frequentam uma igreja. Elas serão salvas se elas receberem o Espírito Santo em suas vidas. Se elas se renderem à palavra, se elas crerem em toda a palavra. Aí você diz assim, irmão Nonato, mas me diz uma coisa. Mas a Bíblia diz que há uma igreja verdadeira. Sim, meus irmãos. Há uma igreja verdadeira. Aí você pergunta, somos nós, irmão Nonato? Não, irmãos. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo. E você só pode ser admitido nesse corpo por um Espírito. Coríntios 12 diz isto. Você só é admitido no corpo de Cristo por um Espírito. Pelo Espírito Santo. É o Espírito entrando em você, e quando ele entra em você, você é admitido nesse corpo. Você não faz parte do corpo de Cristo só porque botou o seu nome na igreja. Porque você frequenta os cultos. Nada disso. A Bíblia não diz isso. É por um Espírito. É pelo Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é o próprio Deus, vindo e nos selando no seu reino. É o selo de Deus. O Espírito Santo é o selo, é a marca que nos identifica como propriedade do Senhor. E se você não tem esse selo, se você não tem essa marca, você tem outra marca. Porque nós estamos no tempo onde as pessoas estão sendo seladas. Ou com uma marca ou com a outra marca. Ou com a marca do Espírito Santo ou com a marca da besta. E a marca da besta é uma marca de apostasia, de incredulidade. Viu? E muitas pessoas já foram marcadas, porque a marca da besta não é uma marca física. É uma marca espiritual. É uma marca de igreja. Você pergunta para uma pessoa e diz assim, você é cristão? Ele diz, eu sou da Assembleia de Deus. Você é cristão, irmã? Eu sou da Igreja Batista. Você é cristão, irmão? Eu sou presbiteriano. Você é cristão, irmão? Eu sou adventista, eu sou testemunha de Jeová. Essa é a marca que as pessoas estão recebendo. Elas estão sendo identificadas pela marca que elas estão recebendo, que elas estão dizendo que elas têm, que elas são. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a marca da besta
Está aí marcando as pessoas na testa. Na testa, estão sendo marcadas na testa. Porque testa quer dizer iluminação. É onde você vem o entendimento para você. Então, se alguém é marcado aqui na testa, aqui, ó, essa pessoa já selou o destino dela. Se ela recebe uma marca de igreja e ela morre sendo um membro de igreja, ela vai para o inferno. Porque essa é a marca que tem lá. Deus não vai identificar a marca de igreja. Só há uma marca que ele vai identificar. E essa marca é do sangue. E sangue quer dizer vida. O sangue de Cristo que foi derramado, a química lá, o vermelho. O sangue derramado, mas a Bíblia quando fala de sangue está falando de vida. A vida que está no sangue. E qual era a vida que estava em Jesus Cristo? Era o Espírito Santo. Ele morreu para que essa vida pudesse vir sobre nós. Vocês entenderam, irmãos? Por que você precisa do Espírito Santo? Por que você tem que buscar o Espírito Santo? E você só recebe o Espírito Santo. Só uma maneira de você receber. É pela palavra. É crendo na palavra, é recebendo a palavra. E não adianta alguém dizer que tem o Espírito Santo, só porque fala em línguas. Os pentecostais diz que você é batizado com o Espírito Santo quando você fala a língua. Se você não fala a língua, você não tem o Espírito Santo. Agora me diga uma coisa. Os demônios não falam em línguas também, irmão? Que garantia é essa? Nenhuma. Porque falar línguas é um dom. E nós temos. Tem muita gente aí, porque tem um dom, acha que Deus, porque ele tem um dom, ele ora, a pessoa é curada, ele tem visão, tem isso, tem aquilo, etc. Ele acha que porque ele tem um dom, ele vai ser salvo. Tem muita gente com dom que vai para o inferno. Porque tem muita gente que hoje está usando o dom para ficar famoso, ficar rico, viu? Para ficar popular com as pessoas. Não, isso aí é um homem de Deus, é um homem de Deus. Esse aí, não que ele estende a mão, a pessoa cai no chão, estribucha e roda, triscou aí e cai já. E aí eles se baseiam nisso e estão seguindo para a eternidade, para o inferno. Porque dom não salva você. E o profeta desta era disse que poder sem caráter é diabólico. Primeiro nós temos que ter caráter para depois usar o poder, a influência. Viu, irmãos? Porque se a gente usa a nossa influência sem ter caráter, isso vai corromper, nos corromper. Nós temos que produzir frutos. E você só produz fruto, eu só produzo fruto, se a vida de Deus estiver em mim. Nós temos que produzir os frutos do Espírito. Produza frutos do Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando você vê alguém pulando, saltando, falando em língua por aí, se tiver contrário à palavra, aquilo é demônio. Aquilo é Satanás. E hoje, irmãos, isso invadiu dentro do sistema organizado, que essa tal de língua estranha bagunça até os cultos. Não é? A pessoa começa a pregar, só lê o versículo, aí do versículo em diante ele começa a soprar, e aí o povo fica doido lá e todo mundo fica rodando, e os diabos, os demônios tomam conta de tudinho, e eles acham que aquilo é Deus.
Aquilo é demônio. Deixa eu lhe falar sobre isso aí, quando teve um colega de meu ali do Uno, que ele disse que foi numa igreja na Assembleia, mas a esposa dele, quando ele morava lá no Cadastro, no Tirei, para São Paulo para ir. Aí, quando chegou lá, eles foram para a igreja, aí ele disse que por isso que ele não ia na Assembleia mais, que ele não ia. Porque ele disse que enquanto o pastor estava orando lá, pulando, escramiçando, todo mundo doido dentro da igreja. Aí disse que ele olhou assim para embaixo da mesa do pastor, disse que ele